Olá, pessoal. Estamos de volta aqui. Dessa vez a gente vai conversar agora com a doutora Flávia Fidelis. Ela é advogada, especialista na parte de direito médico. Já até fez uma palestra hoje aqui no CISP. Inclusive, achei super interessante o nome da palestra, que é 5 passos para evitar processos. E aí a gente vai conversar um pouquinho aqui disso com ela. Não só passos para evitar processos, como outros assuntos de interesse do direito médico. Seja muito bem-vinda aí. Obrigada, gente. É uma honra sempre para mim falar com vascular. Vascular é minha especialidade de coração, meu pai é vascular. Meu marido também é médico ortopedista, mas meu pai fala que ele abandonou a medicina, tá? Então, Tá vascular certo. é a minha especialidade de coração. Beleza. Vamos começar do básico, então, porque a gente sabe que, assim, eu não tenho tanto conhecimento quanto eu deveria, com certeza, nessa área, e acredito que os ouvintes também não. Explica pra gente, assim, o que é responsabilidade civil médica, pra gente começar do básico. Bom, a gente tem toda atividade de prestação de serviço, inclusive a minha, ela gera responsabilidade civil. Porque se você está prestando o serviço, você está se responsabilizando por aquilo que você está entregando, certo? Então, a atividade médica é uma atividade de meio, essencialmente de meio. Então, você não é obrigado a salvar a vida do paciente. Você não tem que salvar a vida do paciente, então o fim não é salvar a vida, mas você tem que utilizar todos os meios para salvar a vida do paciente. E o que vai ser analisado na responsabilidade civil? Se o seu ato causou um dano para o paciente. Ele pode ter tido um dano, uma intercorrência e ser confundida com um erro? Pode. E aonde que a gente vai desconstruir isso? Na ponte que chama nexo de causalidade, que é negligência, imprudência e imperícia. O que é uma negligência? Deixou de fazer alguma coisa. Uma intervenção que você não fez, um remédio que você não prescreveu, um exame que não pediu. Isso é negligência. Imprudência, fez demais, tirou demais. Eu falo muito na cirurgia plástica, tirou mais pele do que deveria, necrosou, alguma coisa assim. Ou imperícia, você não sabe fazer, porque você não é... E os tribunais entendem que não saber fazer é não ser especialista, que é um problema que a gente tem hoje. A gente tem um problema de especialidades, né? Então, isso é responsabilidade civil. Você tem uma relação de consumo com o seu paciente, mesmo ele vindo da rede pública ou privada. A lei que vai regular a sua relação com o seu paciente é o Código de Defesa do Consumidor. Não deixa de ser uma troca, um negócio ali, É um né? negócio Por mais que jurídico. a gente saiba que é uma questão que envolve inúmeros outros fatores humanos, Sim. para fins jurídicos é um negócio, é uma venda, né? Isso, exatamente. E para lei, especialista é o que tem o título de especialista ou RQ? Como é que funciona? Então, isso é uma exigência do conselho, né, de ter o RQE para ser considerado especialista. Né? Senão você é um pós-graduado não especialista. É isso que a lei exige que você faça. Né? Para o judiciário, o fato de você ter um RQE tem um peso. Sim. Então, é muito importante você fazer a prova do título de especialista e ter o título de especialista até para você poder divulgar que você trabalha naquela área. Senão, você não pode nem divulgar, vocês sabem, né? A gente sabe, mas não é o que a gente vê, Não é né? o que a gente vê. É igual eu falo, os meus clientes falam, mas o fulano faz, o outro fulano... Mas eu falo igual mãe, né? Você não é todo mundo. Então, assim, meu objetivo não é falar o que você deve ou não fazer, mas eu preciso te orientar que se você fizer, colocar uma especialidade que você não tem o registro registrado no CRM, você pode ter problemas. Isso já pode gerar um processo, por exemplo? Pode gerar uma sindicância. Tá. Aí já vai gerar um processo ético. Entendi. Que é um processo dentro do Conselho Regional de Medicina. E aí você vai responder e você pode ser advertido, censurado, ou, dependendo da gravidade da situação, suspenso ou até expulso do Conselho. Tá. E isso, no Judiciário, ele tem um peso que alguns juízes entendem que isso é imperícia. Você não sabe porque você não é especialista registrado. Entendi. E uma dúvida que eu tenho, não sei se já entraria num dos passos, mas assim, qual que você acha que seria o principal fator para evitar um processo? Vou te dar já um exemplo. A comunicação, você acha Sim. que é um grande, assim, talvez o principal pilar para evitar processos do Para mim, paciente? o principal pilar é a relação médico-paciente.
E aí, o que você daria de dicas, assim, para, né, fortalecer essa relação? O óbvio precisa ser dito. Isso, perfeito, exatamente. O óbvio, o paciente precisa estar informado. O paciente precisa saber que aquilo pode acontecer. Um dos 5, né? Vamos falar dos passos. Vamos lá, podemos já entrar neles, então. O primeiro que eu falo, que ninguém dá a devida atenção, é preenchimento de prontuário. Então, se você não preencheu a conduta, se você não... naquela cirurgia deu uma intercorrência, mas eu fiz isso e escreveu, como que você vai saber? Aliás, você sabe dentro da sua cabeça, mas dentro de um processo, como que você vai provar que fez? Sim. Entendeu? Então, preenchimento de prontuário. Não, pelo amor de Deus, não tenho preguiça de prontuário. E hoje a gente tem tanto recurso. Você vai fazer uma consulta, anamnese, usa o Cloud, grava. Tem os sistemas hoje já gravam, né? Específicos e transcrevem. para consulta. Tem vários. Então, assim, não fica com essa preguiça. O paciente... uma coisa que acontece muito. O paciente foi para casa, teve uma complicação em casa, mandou um WhatsApp e você não colocou... Deu a conduta... Mas você não registrou no prontuário. Pronto. Mesmo uma orientação via WhatsApp tem que ser registrada. Sim. Copia o print e cola lá, gente. Não precisa digitar. Coisa fácil. É uma coisa fácil. Então, assim, o médico nunca erra. 90% das vezes não é pela técnica, é pelo detalhe de esquecer de preencher um prontuário. O segundo é o termo de consentimento, que aí a gente está falando de relação. Se você conta para o paciente tudo que pode acontecer e ele fala, não, eu não quero fazer esse procedimento porque eu vou ter um risco, por exemplo, de... Trombose. Trombose, ou aquela que dá hipercremia. Hipercromia. Mancha. Mancha. Eu não quero, porque eu não quero sofrer a possibilidade de ter uma mancha na perna. Eu prefiro ficar com a variz ali. É uma doença, não quero tratar, mas é a autonomia dele. E aí, como que você prova que você falou? Através de um termo por escrito, que ele vai assinar. E ele não pode ser entregue quando o paciente está com aquela roupa ridícula no centro cirúrgico, em cima da maca, porque ele assina. Porque eu fiz uma cirurgia no final do ano, chegou o termo para mim, para eu assinar, na hora, virado já na página de assinatura. Aí eu perguntei, porque eu falei, eu vou fazer claro, um benchmarking aqui. Eu virei para eles e falei, por que você já me colocou? Não, porque se você não assinar, você não pode ir para o centro cirúrgico. Você está sendo coagido praticamente, né? Coação. Então, isso não é um termo de consentimento livre e esclarecido. Tá certo. E eu acho que são 2 pilares muito importantes que envolvem a relação médico-paciente. O médico que tem uma boa relação com o paciente dificilmente vai ser processado. E eu sei que tem gente que leva a gente ao desespero, tipo, tira a gente do sério. Mas tentar manter isso e a equipe também precisa estar coesa, porque às vezes a quebra de relação vem lá na sua secretária. É verdade, verdade. Se já chega ali já num problema, é difícil até você tirar o prejuízo, já era, né? Exatamente. A sua secretária, se ela não souber os riscos da relação que começa com ela, porque ela é sua porta de entrada, ela também pode te gerar um processo. Com certeza. Uma resposta mal dada. Já deve ter visto casos assim, com certeza. Vários. Eu tenho um treinamento de secretária, porque a secretária me atrapalha muito. Entendi. Mas ela bem treinada, ela te ajuda, ajuda vira sua aliada, ainda, né? Exatamente. Entendi. Exatamente. E quais outros passos nós teríamos aí? Vamos seguir. Essas questões do WhatsApp. Tá. Então, condutas de WhatsApp, dados que você coloca... tô com algum problema, deixa eu te passar um antibiótico aqui, te mando pelo Memed e fica aquele negócio no WhatsApp, Entendi, vaza perdido. algum dado perdido. E assim, a publicidade também. O que você comunica nas suas redes sociais, porque isso hoje é básico, todo mundo tem, né? Então, como você comunica, o que você fala, de que forma você promete resultado, você é sensacionalista, você faz a dancinha do será? Nossa. Ai, meu Deus. Você sabe que eles estavam discutindo, os conselheiros, se iriam de ofício notificar os médicos que estão fazendo aquela dancinha ridícula. Aí um conselheiro hoje falou assim, a dancinha por si só é ridícula, eles já estão ridicularizados, para que a gente vai dar mais uma punição? Deixa. Já está punido já. E consciência. Mas existe alguma lei, algumas regras em relação a quais são as regras em relação à publicidade médica? A gente tem uma resolução, que antes a gente tinha uma resolução de 2011, que era assim, engessadésima, super difícil. Não tinha nem Instagram nessa época, né? Não. E agora a gente teve uma alteração em 2023 e a gente tem uma nova
resolução de publicidade médica. E ali está tudo que pode, o que não pode, o que deve, o que você tem que fazer. Então, por exemplo, eu posso ser uma médica pós-graduada e escrever. Vou dar um exemplo de subespecialidade. Então, sei lá, médico angiologista, mas pós-graduado em ultrassom. Tá. Isso você pode fazer. Mas você não pode colocar pós-graduado em angiologia e cirurgia vascular. Se você não tem o RQE, ou não fez a residência, ou não fez a prova de título, alguma coisa nesse sentido. Na frente, quando você faz a pós-graduação, é exigência da lei, tá? Você tem que escrever na frente, não especialista. Por quê? Você não pode confundir o médico que tem um título especialista, com o médico que fez uma pós-graduação. Sim, isso é muito comum. Essa parte da lei eu já tinha lido mesmo, porque assim, você vai levar o paciente ao erro. Muitas vezes a pessoa coloca lá assim, sei lá, o nome da pessoa, dermatologia. Aí, tipo assim, aí fica nessa, mas ela não falou que é dermatologista, mas também... Não, mas isso aí já caiu, tá? Mas... Essa justificativa não tá já mais. caiu, mas assim, você encontra frequentemente e leva o paciente ao erro, sem dúvida nenhuma. Outra mudança substancial na resolução foi a liberação de antes e depois. Isso, verdade. Não tinha. Mas temos ressalvas. Você precisa colocar a conduta, você precisa colocar o que pode ter dado de errado. O que é a pergunta que você tem que fazer para tudo que você for postar ou divulgar? Eu estou sendo sensacionalista? Eu estou me autopromovendo, dizendo que a minha é a melhor clínica de angiologia vascular do planeta? Ou eu estou prometendo resultado? Essas 3 perguntas já vão te eliminar milhares de problemas. Entendi. E, assim, o quanto que o termo realmente te protege? Quando ele não é genérico. Quando ele não é genérico. Tá. Ele não pode ser genérico. Porque as pessoas... É claro que não dá. Vamos ser realistas, né? A gente não pode fazer um termo para cada procedimento. Todo procedimento você vai lá e altera o termo todo. Você pode ter um modelo básico, mas você tem que incluir coisas específicas daquela pessoa. Entendi. Entendeu? Então, assim, o termo, ele protege, sim. Antes ter do que não ter. Sempre melhor. Porque ele materializa que você prestou aquela informação para o paciente. E o termo tem que ser assinado no dia do procedimento? Não, ele pode ser assinado dias antes. No o que ele não consultório. ele precisa ter um timing que faça a pessoa entender, sentar, tirar a dúvida. Entendeu? Olha, vou te dar um exemplo. Um médico, um cirurgião plástico um dia perguntou para mim: eu posso tirar do termo que fazer uma lipoaspiração ele pode embolizar e morrer? Que é um risco? Eu falei, não. Não. Porque se ele falar, não, eu não quero correr esse risco. Qual a chance? Não sei. A porcentagem é, sei lá. Mas eu não quero correr o risco, então ele tem que ter o direito de escolha. Porque senão a gente vai chamar no direito que é uma perda de uma chance. Você perdeu a chance de escolher. Entendeu? Entendi. E assim, você acha que hoje, então, o médico está mais exposto a processos cada vez mais, né? Porque as pessoas estão mais informadas, né, gente? Sim, Você sabe, se o paciente chega no consultório, ele já sabe o que ele quer fazer, qual aparelho que ele quer usar, qual que é o nome do procedimento. Você não é o detentor exclusivo da informação. Então, com a informação... E aí ele vai ver no Instagram um outro médico falando de uma outra coisa e vai te questionar. Então... a gente está exposto de todo lado. Entendi. E dentro desse contexto, já deu ruim agora. Na verdade, não, antes de dar ruim, antes de você ser processado, a gente pode fazer a contratação de um seguro, né, de responsabilidade civil. Como que a gente deve escolher? Porque, obviamente, cada especialidade vai ter um risco. Nós temos hoje, eu acho que são 13 produtos de responsabilidade civil para médicos. Então. 13 seguradoras que fazem um seguro de responsabilidade civil. Então, tem perguntas básicas que tem que fazer. Vocês lidam com estética. Sim. Concorda? Então, nesse produto que eu estou contratando, dano estético é um risco excluído? Se for, você já está desprotegido. Sim. Outra coisa que muita gente tem dúvida, que é a retroatividade. Já ouviu falar? Já. Mas pode explicar, é sempre bom. Retroatividade você fez o seguro hoje é 24 de abril, né? 25? 24 de abril, isso aí. Hoje é 24 de abril, você contratou hoje, com retroatividade de 5 anos. O que essa retroatividade vai te dar? De 24 de abril para 5 anos para trás, de atos que você praticou nesse período e você for processado depois que você fez o seguro... Claro, não é coberto.
Não, é coberto. Ah, tá. Com Se retroatividade. você- Se você fizer a retroatividade, Isso, não é obrigatório. Exato, porque ela é... Existem os produtos que têm a opção de contratar com ou sem retroatividade, porque isso vai encarecendo o preço. Claro. Né? Que mais? Franquia. Tem franquia? Eu tenho um capital que eu vou ter que... são perguntas básicas, assim, porque sim. a franquia não te... E outra coisa, o seguro trabalha com reembolso, então você vai pagando e depois ele te reembolsa. Você tem uma franquia, custou R$100 mil o custo do processo todo, ele vai te reembolsar 90. Mas tem táticas, por exemplo, você pode contratar de uma forma que pague diretamente o advogado. Você não precisa pagar o advogado e depois pedir o reembolso. Tem essa opção. São perguntas que vocês precisam saber. O capital contratado é suficiente? Menos de 500 mil nem adianta fazer. E hoje, como a gente tem divisão de capital, porque lá você tem que escolher quantos por cento você quer para custos da defesa e quantos por cento você quer para pagamento de indenização. Quando você vai fazer a contratação do seguro. A partir de janeiro de 2026, isso começou a mudar. Então, você tem que saber. Porque se você coloca lá, o corretor não sabe também, coloca 50-50, você contratou uma apólice de 500 mil reais, você vai ter só 250 mil para pagar uma indenização. Não vai servir. Então, assim, você tem que estar com um especialista, porque o corretor que faz seu seguro de carro, o seguro de responsabilidade civil, ele é essencialmente um produto jurídico. Ele não é um produto administrativo, como um seguro de carro, que é um seguro de prática, que as pessoas estão acostumadas. Ele é um seguro que envolve processo, então o corretor precisa entender de processo, precisa entender de data de citação, de data de distribuição do processo. São várias coisas antes de contratar, porque o que adianta você estar lá pagando, sei lá, 500, 600 reais por mês, que é essa a média para a especialidade de vocês, Por aí. por mês, por um seguro, que na hora que você for precisar dele, você não vai ter? Você rasgou dinheiro, então vamos saber que seguro que você tem mesmo para poder saber se realmente você está protegido, porque o seguro de responsabilidade civil é a forma mais barata de gestão jurídica Eu de acredito. risco. Com certeza. Uma coisa que eu acho importante também, quando eu fiz o meu seguro, que eu tô lembrando aqui, a corretora até orientou, né, que às vezes a pessoa pode acabar dando mole. Você não pode negociar nada com a pessoa, nem, tipo assim, se deu algum problema, é tudo com a seguradora. Porque às vezes uma pequena negociação que você já tentou ali, algum acordo que você tentou estabelecer com o paciente, Isso. Eles depois entendem como uma expectativa de sinistro. aí já foi tudo... Você tem que comunicar. E tem algumas seguradoras que são muito rígidas com isso. Eu brinco, tem seguradora que é assim, você tem que acordar, saiu para trabalhar, você liga para a seguradora. Porque tudo é um risco. Tô saindo para trabalhar. Pode ser que eu receba um processo. Entendi. Tem seguradoras que exigem isso de uma forma gigantesca. Tem seguradoras que exigem o RQE. Tem seguradoras que exigem que tenha termo de consentimento. O prontuário não... Senão você perde. Entendi. A documentação tem que estar tudo em dia. O buraco é mais embaixo. Tem que estar todo certinho. Não é só faz um seguro aí pra mim, não escolhe pelo preço, esse é o mais barato, eu vou fazer isso. Não. Tem seguros bons, de preços bons. Normalmente eles são mais ou menos o mesmo preço, não varia muito. Mas tem seguradora que é mais difícil, tem seguradora que você não consegue falar, tem de tudo. Entendi. A gente tem que ter noção para fazer as perguntas. Você não precisa entender do seguro. Você precisa saber que pergunta que você tem que fazer. Entendi. Perfeito. E assim, só pra gente ter uma ideia, eu sei que isso é extremamente variável, mas pro pessoal ter uma ideia, por exemplo, a pessoa que faz algum procedimento estético em face, os processos eles começam aí na faixa de quanto de indenização, assim, o mínimo que a pessoa tem que ter para começar esse jogo protegido. Depende da imaginação do paciente. Né? Não, pode pedir 10 milhões se quiser. Exato. Mas assim, Mas a gente tem tido o judiciário um pouco com mais... Porque é o seguinte, a indenização ela não pode enriquecer a pessoa. Entendi. É para reparar um É dano. para reparar o dano. Então, ela não pode ficar rica por conta né, de um erro médico. Porque pode ser um erro. Às Sim. vezes nem o juiz entendeu que aquilo é uma intercorrência, por exemplo. Sim. Então, mas olha, o processo já começa chegando para você custando uns 30, 50 mil reais. Começar. Porque mesmo que você não seja condenado,
você já tem os custos. Você tem que contratar um Claro. advogado, você tem que fazer perícia. Todas as custas processuais é você que paga. A perícia é a gente que paga. Eu falo a gente porque eu advogo só para médico, né? Então, assim, a perícia... Tem perícia de 10, 20, 30 mil reais. É você que vai ter que pagar. E vamos supor que o processo foi a favor do médico. Então, ele foi inocentado. Essas custas, ele pode embutir pro paciente? Então, depende. Porque o paciente, 90% das vezes, ele está sob o palio da justiça gratuita. Você já ouviu falar sobre isso? Quando você vai entrar na justiça, você tem que provar que você é pobre aos olhos da lei, para você não pagar as custas processuais, que são custas que o tribunal que cobra, né? Eu, advogado, você médico, se for entrar na justiça, você nunca vai conseguir entrar de graça, você vai ter que pagar as custas. Claro. Mas o paciente, 90% das vezes, ele consegue. Então, se ele tiver sobre a justiça gratuita, ele não paga nada. Ele não tem o que perder. Por que os processos aumentaram tanto? A gente teve um aumento de 1.500%. 1.500? É. Que isso? É surreal. Por quê? Porque ele não é um ganho, se ele perder, ele não perde nada. O advogado vai cobrar dele uma porcentagem. Vamos supor, 100 mil reais. O advogado cobra ali 30% do que ele receber. Uhum. Ele não paga as custas processuais. O que ele tem a perder de te processar? Nada. Ele pode só ganhar. Aí vira toda uma indústria em cima disso, né? Isso, mas a gente tem um lapso temporal muito interessante, porque eu não sei se vocês lembram, a gente teve uma alteração na lei trabalhista, que deu uma diminuída nos processos trabalhistas e aumentou os processos contra médico. Que aqueles advogados deram uma migrada de... Caraca. Então, a gente tem advogado que não é porta de cadeia mais. A gente tem advogado porta de hospital. Consultório de hospital. Lá em Uberlândia, a gente teve uma situação de uma enfermeira que recebia porcentagem de um advogado para contar as coisas que aconteciam dentro do hospital para ele agariar os clientes e processar. Que isso. Aí é sempre aquele drama. Acabou com a vida. Assim, gente, tem casos, óbvio. Claro, a gente tá... Eu também tenho um lado, eu tenho um partido. Uhum. Eu vou defender sempre o meu partido. Sim, que são os médicos. Mas tem casos, obviamente, que realmente mereceu. Mas tem casos que são 80% dos casos é a confusão de intercorrência com erro médico. Sim. Você não sabe que aquilo é uma intercorrência e a falta de relação médico-paciente. Entendi. Mas eu acho que essa questão, claro que assim, para cada caso específico tem uma importância. Mas para a pessoa se proteger, não importa se ela foi por erro, se foi por desatenção, se foi por má relação. Mesmo perdendo o processo ou ganhando, o seguro faz sentido, né? Sim, o seguro é o seguro mais importante A gente da não está fazendo juízo de valores aqui. Não. Se a pessoa tem, com certeza, tem muitas indenizações que a pessoa São tem justas. mesmo que merecer. Mas mesmo sendo justa, o médico pode se proteger com o para um seguro, valor tão né? pequeno, é tão barato para você não correr o risco. E sendo que 20%, você tem, olha só, você tem mais chance de receber um processo por erro médico do que bater seu carro. Isso é uma estatística da SUSEP, não sou eu que estou falando. É verdade. Então, qual que é o seguro? Você for escolher, não, eu não consigo pagar os dois. Faz o da sua profissão, porque depois você não consegue nem pagar o carro. Faz sentido mesmo. Entendi. Não, beleza. Muito legal. Muito legal. Tem alguma outra colocação que você queira fazer a respeito disso? Eu gosto de falar sempre que o direito médico, ele quase nunca aparece. Até quando ele aparece. E aí, quando ele aparece, é que vocês vão ter noção e dimensão do problema. Então, vocês falam tanto em prevenção, falam tanto que a gente tem que prevenir doenças, tem que cuidar da saúde, e vocês não cuidam da profissão de vocês. É isso que eu brigo e grito para todo mundo para falar. Então, cuide de vocês, da reputação de vocês, da carreira de vocês também. Vocês estão preocupados com técnica, estão preocupados com o Instagram, mas e o atrás? E o bastidor disso? Então, é basicamente isso que eu acho que é importante saber, quem estiver assistindo, quem assistir depois, ter consciência de tudo isso que pode acontecer. E parar com aquela frase, isso aqui não vai acontecer comigo. Acontece. Eu tenho no meu Instagram um quadro que chama Casos Bizarros do Direito Médico. Depois dá uma assistida lá para vocês verem o que já aconteceu. Fala o seu Instagram aí pro pessoal, que depois, se eles tiverem interesse, eles já vão lá buscar. É @FláviaFidelis. O meu Instagram já está aqui, né? Aí, ó, já tá lá. Onde pronto. tá? Aqui. Isso aí. E aí vocês me seguem lá, porque o meu Instagram é voltado para os médicos e o conteúdo sempre nesse sentido para informar
e informar com leveza, com até um pouco de humor, que chega a ser... É tão bizarro que chega a ser engraçado. Tá certo. Certo? Muito Foi um obrigado prazer, pela gente. conversa. Legal. Obrigada, Muito legal. viu?